Conduzir a orientação nutricional nas escolas com foco na prevenção dos distúrbios alimentares. O programa Meu Pratinho Saudável. Nossa convidada, nossa professora é graduada em nutrição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez seu aprimoramento em nutrição no Hospital de Retaguarda do HC, mestre em saúde pública pela USP, especialista em administração hospitalar pela USP, é nutricionista do Instituto da Criança, supervisora da Divisão de Nutrição do Instituto da Criança, do HC, e coordenadora do curso de especialização em nutrição pediátrica do HC FM USP. Autora dos livros Manual de Dietas Hospitalares em Pediatria, Alimento no Primeiro Ano de Vida, Nutrição Integral em Pediatria e Manual de Dietas e Condutas Nutricionais em Pediatria. Vou pedir para vocês uma salva de palmas, vamos receber a doutora Ana Paula Alves da Silva. Bom dia. Queria agradecer também a Nutrition, Daniela, a Rubens, por convidar e a gente ter essa oportunidade. E aí, qual é a proposta do Meu Pratinho Saudável? É ensinar crianças e adolescentes a fazerem escolhas alimentares saudáveis ao longo das refeições no dia. Parece simples, né? É traduzir a pirâmide, que muitas vezes até nós, nutricionistas, é difícil explicar, né, para o adulto, ainda mais para a criança, é transformar a importância das 3 refeições no dia, o café da manhã, o almoço e o jantar, os 3 lanches do dia. O café da manhã ser composto por um carboidrato, uma fruta, uma bebida, algo lácteo. O prato ser montado, metade do prato de legumes e verduras, crus e cozidos. O outro, 1/4 de carboidrato, que pode ser o arroz, o macarrão, a batata, e o outro último 1/4, metade desse 1/4 ser de proteína vegetal e outro de proteína animal. Vegetal, lentilha, soja, feijão, e o lanche intermediários, a fruta, um carboidrato e uma bebida láctea. Então essa vai tentar conduzir até nós, né, quando vai num quilo, vai montar o prato, o arroz, o feijão. E tem o pastel, tem a lasanha. E a gente perde a noção. Quando vai ver, o nosso prato está enorme. Então, esse é um direcionamento que ajuda bastante. Então, o objetivo a gente trouxe foi verificar a evolução do estado nutricional de adolescentes que participaram do programa Meu Pratinho Saudável na escola na cidade de São Paulo. Começou em abril de 2013 e está sendo ainda. A última avaliação nutricional a gente vai fazer agora em novembro com essas crianças. Um total de 340 alunos, a idade era entre 10 e 13 anos. Foram vários encontros mensais com ações, que eu vou falar até um pouquinho do que a gente fez com as crianças e os pais. A cada semestre a gente verificava o peso, a altura, fazia o índice de massa corporal e a circunferência abdominal. E também medimos o colesterol. Dentro das atividades, a gente trabalhou com as crianças a montagem dos pratos, para vocês vão ver as fotos, com alimento de resina. Então as crianças podiam montar os seus pratos, e a gente via como é que estava essa dinâmica. Teve dinâmica de leitura de rótulos, atividade física, brincadeiras de criança, teve N atividades. Além disso, a gente tinha os meios eletrônicos, que na cidade eles querem mexer no Instagram, né, nos sites. Então tem o site, quem quiser entrar, www.meu pratinho saudável, Facebook e Instagram. A gente viu que o consumo de frutas era menos que 2 vezes ao dia. 62% das crianças comiam fruta menos que 2 vezes ao dia. Com relação ao consumo diário de vegetais, 14% das crianças não comia nenhum tipo de verduras e vegetais. Com relação aos doces, 30% consumia diariamente os doces. E refrigerante, 26% consumiam diariamente refrigerante. Então, com base nesse levantamento, a gente conseguiu fazer algumas ações. Eles responderam: dormir 8 horas por dia, praticar exercícios físicos, tomar água, não fumar, se alimentar bem. Então, estava tudo na ponta da linha. Então, assim, se eu tenho o hábito de ir no shopping, eu sei o que é correto. Então, mas eu vou no shopping, o meu hábito é toda vez que eu acabo de dar uma voltinha no shopping, eu vou lá comer hambúrguer, tomar Coca-Cola e comer batata frita.
É o meu hábito, eu não penso mais, eu já faço isso automaticamente. Então a gente tentou puxar para. Se você sabe o que é uma alimentação, um hábito saudável, será que esse daí é o melhor caminho? Vamos parar. Então a gente deu esse alerta para os pais e para as crianças. Era muito interessante que eu falando, que tinha um menino na frente falava assim, eu como hambúrguer e batata frita. Eu como hambúrguer e batata frita. E no final da montagem do prato, ele me chamou do lado e ensinou a montar um prato saudável. Então assim, é algo interessante. E o que é ter uma alimentação saudável? Comer frutas, né? Todo dia. Isso aí, né? Se alimentar corretamente, né? No horário certo, 3 vezes ao dia, Frutas, beber água, realizar as 5, não foi 3 não, 5 refeições por dia, não pular refeição, evitar comer frituras, doces, refrigerantes, bolachas, não substituir o almoço por jantar. Gente, é interessantíssimo. Sabe direitinho. Né? Como é que era na nossa época? Como é que era a pipoca que a gente comia? A gente comia isso aqui, não era? A gente ficava satisfeito? Ficava. E aí, como é que é hoje? Só que tem mais, gente. Não é? E quanto maior, mais barato. Não é? Então vamos comprar o grandão, que eu vou pagar menos. Né? E aí, na nossa época, como era o sanduíche? Fazia em casa, hambúrguer, a mãe fazia, e a gente tomava um suquinho de abacaxi, delícia, né? Quem não gosta? Alguém aqui não gosta disso? Alguém não gosta? Só que hoje, é aquele hambúrguer que eu botei e fui camarada, botei 2. Só que o grande lance é o 3, né? E é aquele que está em promoção, o mais barato é o que tem 3 hambúrgueres. Só que vem a batata, a coca, tá bom por aí? Não, né? Então, assim, é algo tão instantâneo que muitos de nós fazemos e não paramos para pensar o que eu posso mudar. Então a gente trabalhou isso também com as famílias, tá? A importância de realizar a refeição em volta da mesa. Nós, como nutricionistas, sabemos, muitas vezes não praticamos, mas reforçar isso, né? Na hora que come, o pai também, que não adianta também, muitas vezes acaba, eu não gosto, o pai não compra, não gosta e não compra. Então a gente fez essa reflexão com eles. Outra coisa, comprar e o pai não come. E aí, que exemplo vai dar? Quais são as dificuldades para ter uma alimentação saudável? Essa pergunta todos nós podemos responder. No meu caso específico, eu acho que de muitas pessoas aqui é tempo. Tempo. Para você? Eu acho que é a disponibilidade, o que está mais fácil, a facilidade. Zé, para você? O custo. Falta de tempo, porque cada vez mais não temos tempo de ficar em casa, porque você tem que estar em casa. Eu, por exemplo, saio de manhã e volto só à noite bem tarde, e eu não tenho tempo. Tá. Vocês acham que é... Falta de habilidade Vamos ver o que eles responderam. Vocês acham que foi diferente do que vocês responderam? Não foi, gente. Foi recurso financeiro. Né? Esse trabalho foi numa escola de Osasco, mas você vê que todos nós, ainda mais nos dias de hoje, o tempo, hábitos alimentares da família. Então, minha família não come tal coisa, a família não come, isso prejudica. Uma dificuldade é que, assim, como falta de tempo, eles começam a comprar muitos alimentos prontos, tipo soja, gordura, e desconhecimento do valor nutricional. Isso também impacta. E aí a gente trabalhou com relação ao recurso financeiro, feira, e no horário mais barato, né? Vai no final, muitas sabem, mas outras não sabem, vai no final, o preço está bem melhor, comprar verduras e frutas da época, né? E da região. Então, a gente discutiu também isso, utilizar as folhas de alguns alimentos. Então, a folha da beterraba tem muito mais... Beterraba eles acham que tem ferro, né? Mas a folha é muito melhor. E de começar a utilizar essas opções. E realizar preparações com casca dos alimentos. Exatamente nessa palestra, eles não questionaram, mas em outros que a gente foi, a preocupação com os agrotóxicos, né? A utilização de casca.
e a gente orienta como pode fazer para amenizar. Aí vem o tempo. Então, o que a gente enfatizou? Evitar substituir as grandes refeições por lanche. Então, por mais que você chegue em casa, no caso, a gente conversando com eles, tarde da noite, você já tem que deixar algumas coisas esquematizadas, senão você vai cair na comida congelada. Nossa, você não teria nutricionista também, né? E a gente tem que começar a aplicar o que a gente fala e tentar passar trocar essas informações. Eu acho que precisa essa troca, né? Realizar o preparo, coisa simples. Realizar o preparo do arroz e do feijão nos finais de semana e congelar, porque você vai chegar em casa e tem pelo menos tal arroz e feijão. Deixar higienizados os legumes e verduras, em alguns casos pode utilizar até a técnica de congelamento, a gente também conversa, que aí é só tirar do freezer e regenerar. E toda a família contribuir com a atividade, não precisa ser só a mãe. Cada um faz uma parte que fica muito mais fácil, né? E a gente ficou muito preocupada, não teve, mas o que a gente refletiu em cima? Quer dizer assim, se não tivesse tido esse programa, de repente a obesidade e o sobrepeso teria aumentado, que é cada vez mais aumentado. Agora, essa avaliação que foi feita no final, em junho de 2015, que vai fazer agora em novembro, o que a gente observou? Ó, isso é bem interessante. 37% das crianças deixaram de estar em obeso e foi para, de certa forma, sobrepeso e aumentou o número de peso normal. Como a Patrícia falou, o IMC é utilizado mais para a população. Então, foi o método melhor que a gente observou. O programa possibilitou a melhoria do estado nutricional dos adolescentes, ocorreu diminuição na frequência do excesso de peso na população em geral e da circunferência abdominal, principalmente entre as meninas, no período de 2 anos de acompanhamento. A educação alimentar e nutricional na escola deve fazer parte do seu projeto pedagógico. A gente resolveu aplicar a metodologia do Meu Pratinho Saudável e depois a gente ligou, a gente informou como montar o prato, por faixa etária, e depois de 30 dias a gente ligou para ver o que tinha mudado. Vou mostrar para vocês esse resultado. Então, esse estudo foi realizado por 70 crianças lá do ambulatório do Instituto da Criança, da parte de nutrologia e endócrino, crianças de 1 a 10. Então, ela orientou crianças que não tinham uma dietoterapia específica, mas que precisavam de uma orientação de alimentação normal. E a gente também utilizava os nossos impressos. 70% era do sexo feminino e 30% masculino. Agora, olha esse resultado, gente. Antes de aplicar a cartilha, 13% das crianças eutróficas, 1,4% sobrepeso, 8,5%. Aqui eu errei. Risco de sobrepeso, 8,5% sobrepeso, 27% obesidade, 50% obesidade grave. Por quê? A maioria era do endócrino e da nutrologia. Antes da aplicação da cartilha, 3% praticamente das crianças realizavam de 1 a 2 refeições no dia. De 3 a 4, 48%, de 5 a 6, 30% e 18%, 7%. Ela observou que muitas crianças não tomavam o café da manhã. Já acordava à tarde e já ia para o almoço. Então, isso é gravíssimo. Após as orientações, 62,8% alteraram o número e o tipo de refeições. E 100% dessas crianças estão realizando o café da manhã. Gente, só para prestar atenção, foi por telefone, tá? Normalmente, esses pacientes, eles sabem tudo de cor, como todos nós aqui, né? Então, tem um viés aí que a gente vai tentar minimizar esse viés, agora fazendo a avaliação antropométrica e reaplicando a cartilha. 70% começaram a montar o prato seguindo as orientações do Meu Pratinho Saudável. E 47,1% estão consumindo um alimento de cada grupo diariamente. 28,5% não estão consumindo e 24% já consumiam antes. Quanto ao consumo de frutas e hortaliças, 41,4% estão consumindo, sendo que 25,7% não estão consumindo e 32% já consumiam. Dos que não consumiam, 12% referem não ter esses alimentos disponíveis em casa. E 88% informaram que não comem porque não gostam. Após a orientação, 37% das crianças alteraram a prática de atividade física, 88% aumentaram e 11,5% diminuíram. E 88,5% dos pais acham que os filhos mudaram os hábitos alimentares e 11,5% não mudaram. Nas propostas educativas em alimentação e nutrição, a informação e a comunicação são de extrema importância. Acho que todos nós concordamos com isso. Mas elas não são suficientes para a construção de práticas alimentares saudáveis, né? Há necessidade
necessidade de profissionais de saúde auxiliarem na tomada dessa decisão, e a educação é fruto de uma construção contínua. O que a gente observa é que a informação eles têm. Agora a gente tem que dar ferramentas, né, para mudar essas práticas. A importância desse trabalho que a gente observa é que a importância de empoderar a criança e a família. Né? Ela tem informação, cabe a ela decidir, mas ela só pode decidir se ela tiver essas informações. A gente achou importante sobre empoderar essa família e essa criança sobre o que é saudável para fazer melhores escolhas durante toda a vida, sobre o preparo de alimentos para promover a alimentação saudável e equilibrada e como montar o seu prato. Programas de exercício físico e orientação nutricional mostram-se efetivos no tratamento de obesidade e do perfil lipídico. Um vídeo que eu passei para os pais também. Missionaries in a foreign field. For some
falar da minha casa, tá? Em casa a gente tem uma alimentação saudável no geral, mas eu cheguei naquele ponto, minha filha vai fazer 4 anos daqui a pouco, e ela resolveu, ela sempre comeu super bem brócolis e tudo mais, agora ela vê qualquer verdinho e quer separar da comida. E assim, ninguém ensinou ela que isso é ruim. Ela amava brócolis, agora ela não quer mais brócolis no prato. E aí eu não sei, talvez nas crianças de 10 anos você já consiga explicar que isso é saudável, que isso é melhor, mas para ela, com 4 anos, ela acha o máximo falar que mamãe, hoje eu comi chocolate, sabe? Ela já está indo para a escola? Já, ela vai. Na escola também é saudável, mas todos os avós vão dar doces. Então, assim, eu não sei como... E como para uma criança de 4 anos, eu ainda considero que para ela é mais legal o doce. É uma coisa... comer escondido um doce para ela é super divertido, entendeu? Então ela ainda acha mais legal as comidas não saudáveis. Ao invés de falar, mamãe, que legal, hoje eu comi um brócolis, sabe? Porque tudo que é proibido é mais gostoso, né? Então, eu acho que o primeiro passo também não é proibir. Então, eu vou dar um exemplo também de um caso, a criança não dava salgadinho, tinha 5 anos, nunca entrou. E na creche onde ela frequentava, tinha salgadinho. Então, a criança, no dia da festa, ficava assim, ó. Essa criança é minha filha. Mas deixa, só comparando com o seu exemplo, eu moro num prédio que tem muita criança. E um dia eu desci com a minha filha no parquinho do prédio. E assim, eu tinha levado polvilho, banana para as outras crianças e tinham 2 crianças, uma com Cheetos, outra com fandangos. E aí, justo estava o primo de 6 anos e ele virou para a mãe que estava comigo e falou, mamãe, por que você não me dá também? Então, assim, é muito difícil quando você... tudo que é proibido. Eu acho... temos várias nutricionistas aqui. Então, a forma como você vai apresentar esses alimentos. Não é porque ela falou que não gostou de uma vez que você tem que transformar. Por exemplo, brócolis, a árvore, né? Prova, olha o barulho. Olha o barulho de comer uma maçã. Escuta. E ela vai gostando. Não acrescentar nada de açúcar, nada de chocolate em cima, sentir o sabor da própria fruta. Eu acho assim, se a família consome na mesa natural, consumir todo mundo, vai ser natural. O que acontece é que quando vai para a escola, tem um amiguinho que separa o verde, né? E vai ter esse processo. O que não pode é ser o radical é complicado, que aí estimula, né? Quando, na minha casa também não tem doce, mas na amiguinha tem. Aí a gente vai querer... Então é tentar orientar. Não, eu acho que o proibido é o complicado, mas na hora que tem o hábito da família, ela automaticamente vai pedir, eu quero fruta, eu quero fruta. Eu quero... E aí vai fazer parte o prato colorido. Ó, monta o seu prato. Bem colorido. E aí são ações que no dia a dia a gente, como nutricionista, tem que estar cada vez mais enfatizando, né? Só uma última pergunta. Com quantos anos você acredita que a criança consegue entender que aquilo é saudável? O problema é que a gente fala tanto no saudável, o saudável fica ruim, né? Por isso que a gente botou aqui, o saudável é gostoso. Eu acho que assim, tem que perceber aquelas fotos que eu coloquei, aquela salada de fruta maravilhosa, né? O saudável é gostoso. Na hora que você demonstra para a criança que é gostoso, não precisa falar que é saudável. Olha como é colorido, olha como é gostoso, olha como é, né? E aí vai fazer parte, esse é o caminho. Claro que tem, a gente observa que muitas crianças não comem verduras e legumes, mas tem que mudar o tipo de preparação, de repente ela não come, vai comer com determinado molho, e assim vai fazendo as experiências, né? Bom dia a todos, primeiro. Nós somos alunas de nutrição ainda, mas eu já trabalho na área, trabalho num colégio inclusive, e segunda-feira, recentemente, a gente fez uma visita numa EMEI, e inclusive isso aconteceu, a gente fez um trabalho com fantoches para crianças pré-escolares, e a visão deles, assim, eles não têm essa noção realmente. O que a gente tentou abordar, a gente fez um trabalho com fantoches e mostrar para eles que o que é que te faz ficar bonito, o que te faz crescer forte, o que te faz ser inteligente, o que te faz ser, sei lá, agradar os seus pais. Foi essa visão que a gente tentou abordar com eles e o resultado foi bem produtivo. A gente falou com eles sobre feijão, falou com eles sobre abóbora
e conseguiu fazer com que eles provassem, inclusive, a abóbora na forma de doce. Lógico que não é a forma mais ideal que a gente consegue, mas que num primeiro momento deu um resultado legal e que a gente até entendeu que eles conseguiram entender a mensagem. De uma forma, lógico que a criança nessa faixa etária, eles não têm essa capacidade de entendimento ainda, então a gente tenta abordar de uma forma diferente. Foi o que a gente fez e conseguiu até atender essa expectativa do que a gente queria, e o resultado foi bem positivo, eles gostaram muito, e eu acho que sempre estimular, né? A gente aprende também que é até 10 vezes o mesmo alimento, então se o brócolis cozido não tá legal, então vamos fazer o quê? Um soufflé de brócolis, que talvez não é tão saudável assim, mas que a princípio tem uma outra cara, um bolo e alguma coisa que vai atrair ele, e aí eles acabam provando sim. Foi bem legal o trabalho. Parabéns, eu acho que é isso, nós como nutricionistas, né? Teve várias mensal, então teve a apresentação dos alimentos para as crianças, porque muito além do peso a gente vê, as crianças não reconhecem os alimentos, né? Lá no hospital também a gente trabalha muito, tem a parte de educação nutricional, de mostrar os alimentos, naquele dia ter a mesma preparação do que foi trabalhado, a cenoura, no dia ter a preparação. Então eu acho assim, a gente trabalha numa área riquíssima, né?